Fala, torcedor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like aqui embaixo, que é fundamental aqui no nosso Central Grenal. Beleza? Gurizada, essa quarta-feira fechou 2 meses desde a volta de Luan. Há 2 meses o Luan era recebido com toda essa festa aí pela torcida lá no aeroporto. Mas tem uma questão que agora vai começar, um assunto que agora vai começar a ser falado muito, que é a questão da renovação do Luan. Tá? O Luan, ele tem contrato com o Tricolor até dezembro, ele tem um salário na base de 50 mil reais, tem alguns gatilhos, é claro, mas é um contrato que se encerra em dezembro e o Grêmio prometeu uma avaliação do jogador para ele poder renovar para o ano de 2024 na Libertadores. O que acontece agora, gurizada? Vamos avaliar o que aconteceu do Luan até o momento. Porque é um jogador que vem sendo elogiado. O Renato disse que o Luan veio pro Grêmio, fez esse esforço pro Luan vir pro Grêmio, para poder ajudar o jogador, ajudar o ser humano Luan, um jogador que precisava sair do fundo do poço, como o próprio Renato disse. A torcida comprou essa ideia do Renato por uma gratidão ao jogador, por conta de toda a sua história aqui no Tricolor. A torcida comprou essa ideia do Renato e ajuda o Luan nessa questão, tanto que toda vez que ele entra, se ele erra um passe ou uma coisa, a torcida aplaude, a torcida chama Luan, 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 pede a entrada do jogador. Inclusive no jogo contra o Corinthians aconteceu isso, a torcida pediu a entrada do Luan, e a torcida comprou essa ideia da reabilitação do ser humano, comprou essa ideia do Renato de ajudar o Luan. E é por isso que o Luan veio pro Grêmio, e é por isso que nesses 2 meses, que inclusive já se acreditava que o Luan pudesse ter jogado mais, estar jogando mais, e isso não vem acontecendo, não tem tanta cobrança da torcida, pelo menos a gente não vê. Nesses 2 meses que o Luan voltou pro Grêmio, teve 4 jogos apenas que ele entrou em campo. Foram 40 minutos redondinhos aí, menos de um tempo que ele atuou até agora. Vamos lá. Na 19ª rodada foi quando o Luan voltou a jogar pelo Grêmio, quando ele reestreou pelo Grêmio. Foi no 2-1 contra o Fluminense, ele atuou 2 minutinhos. E até foi uma volta antecipada, porque todos os prognósticos, vamos dizer assim, que o Grêmio fazia do Luan, era para ele voltar apenas na 21ª rodada contra o Cruzeiro. E ele voltou contra o Fluminense, porque ele já tinha condições, justamente pela entrega na preparação que o jogador estava entregando. Ele treinava pela manhã, treinava à tarde, ele abria mão de folgas, entendeu? E vem abrindo mão de folgas, né? Tanto que nessa parada FIFA que teve agora, os jogadores foram todos liberados, foi 4, 5 dias, os jogadores foram liberados para viajar, fazer o que quisesse e tal, e o Luan preferiu ficar em Porto Alegre e ficar no CT treinando. Ele se alimenta no CT, então, ou seja, ele está se entregando, ele está se dedicando para poder voltar o mais rápido possível e se entregar ao Tricolor. Então ele voltou nessa 19ª rodada contra o Fluminense, naquele 2-1, atuou 2 minutos. Na 21ª rodada ele entrou de novo, naquele 3-0 contra o Cruzeiro, ele atuou 11 minutos. Na 22ª rodada ele entrou no 2-0 do Grêmio contra o Cuiabá, atuou 18 minutos. E agora, nesse último jogo contra o Corinthians, ele atuou 9 minutos naquele 4-4. E nesse jogo contra o Corinthians, até um detalhe que foi falado muito, e o próprio Renato comentou sobre isso, que nesse jogo contra o Corinthians, aquele pênalti que não foi dado pro Grêmio, que bateu na mão do Yuri Alberto, esse pênalti que deveria ter acontecido, quem iria bater era o Luan. O Renato disse isso na entrevista que ele deu pro Sport TV minutos após o jogo. Então, infelizmente, né? Imagina, Luan, depois de todo aquele entreveiro que aconteceu com o Corinthians, aquela história, enfim, ficou pra trás já, mas a torcida do Corinthians pegou muito no pé do jogador nesse dia, tava hostilizando o jogador até antes dele entrar em campo, depois jogaram até um tênis em direção ao jogador, enquanto o VAR revisava aquele lance, e imagina ele marcando um gol no seu primeiro reencontro com a torcida do Corinthians lá na arena. Então ficaria uma coisa que entraria para a história do futebol, né? Infelizmente isso foi tirado tanto do Luan quanto da história do futebol e até essa vitória do Grêmio. Mas enfim, Luan vai ter esse resto de campeonato para mostrar que ainda é capaz, ainda consegue jogar em alto nível, porque o ano que vem o Grêmio conquistando a sua vaga na Libertadores, os jogos serão bem mais difíceis, serão bem mais intensos, e o Luan vai ter que mostrar que tem intensidade, que tem persistência e que ainda pode ser aquele Luan lá de trás que fez
grande história pro tricolor. Neste momento, vale o crédito da torcida para a reabilitação do ser humano, mas a gente não sabe até quando esse crédito vai durar. Ele tem uma validade pro Grêmio, até dezembro. Mas e pela avaliação? Tu renovaria com o Luan? Pela entrega dele? Vale a pena? Quero saber a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o tricolor. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.